Nós vamos falar um pouco agora sobre Excel 2013. Preparei para vocês uma série de movimentações, uma série de ferramentas que nós vamos trabalhar aqui no Excel e, ao término de cada aula, nós vamos resolver um exercício juntos, tá? Para que você fique o mais preparado possível e que você consiga aí ganhar esses pontos tão esperados de informática que em muitos momentos fazem a diferença, tá certo? Muito bem, nós vamos falar do Excel agora nesse primeiro momento, chamando de Excel 2013 parte 1. Nós vamos falar sobre a parte inicial do Excel. Eu vou mostrar para vocês a tela inicial, eu vou falar para vocês sobre o que tem no menu arquivo, tudo que nós temos em relação a células, planilhas e pasta de trabalho, qual a diferença, tá certo? Vamos ver também as guias das planilhas, como que eu posso selecionar todos os meus dados de uma única vez, a nossa barra de fórmulas. Vou mostrar para vocês uma maneira de se somar simples e depois usando a função soma. E depois nós trabalhamos, fechando a aula, os últimos 3 operadores básicos, subtração, a multiplicação e a divisão. Moral da história, nesse momento, é o momento da gente entender o que é o Excel 2013, como que é formada a tela do Excel 2013 de uma maneira geral e as primeiras manipulações de informações no Excel 2013. Tudo bem? Legal. Para eu poder mostrar para vocês e vocês entenderem todo esse conceito, eu vou para a tela do Excel propriamente dito, para que vocês possam visualizar junto comigo. Então vamos lá. Alguns detalhes importantes. Quando eu estou no Excel, eu não trabalho em um documento, por exemplo, quando eu estou no Word. Eu não trabalho em uma apresentação, quando, por exemplo, eu estou no PowerPoint. Eu trabalho exclusivamente com o quê? Pasta de trabalho. Essa minha pasta de trabalho, ela é formada por diversas planilhas. Cada planilha é formada por diversas células. As células são os encontros das linhas com as colunas. Se você estudou alguma outra versão do Excel que não seja 2013, a primeira observação que eu quero mostrar para vocês logo de cara e na hora de se elaborar questões, fatalmente a banca, porque a banca sempre tem que fazer uma questão inédita, na verdade, então fatalmente ela se atenta a diferenças de versões para versões. Nas versões anteriores do Excel, quando nós abríamos o Excel, a pasta de trabalho vinha com 3 planilhas, que era a Plan 1, a Plan 2 e a Plan 3. Pode observar aqui na minha parte inferior da tela que ele só nasce com uma planilha. Ele está aqui, Plan 1, e eu tenho esse botãozinho de mais, que automaticamente, quando eu clico nele, eu adiciono uma nova planilha. Então, de cara, se a gente pegar questões de concursos anteriores, que não usava a versão 2013, na pergunta, quantas planilhas, por padrão, sempre, por padrão, quantas planilhas, ao abrir o Excel, na nossa pasta de trabalho, quantas planilhas vêm? Eram 3 a resposta. Cuidado, não são mais. Agora, por padrão, é uma única planilha, tá? Uma outra observação importante. Para adicionar uma planilha nas versões anteriores, eu clicava com o botão direito em uma das planilhas e escolhia a opção adicionar. Agora, reparem que eu tenho esse botãozinho de mais, tá? Na nossa barrinha das planilhas, que automaticamente, quando eu clico nele, eu adiciono as planilhas. Tudo bem? Legal. Baseado nisso, vou voltar para a minha Plan 1, que está com um zoom maior, que eu deixei preparado para vocês. Eu tenho aqui no meio toda a minha área de trabalho, onde eu tenho as minhas células. Legal. No Excel 2013, eu tenho quantas linhas? Se eu seguro o Ctrl e a setinha para baixo, eu vou automaticamente para a minha última linha. Então, se tiver alguma pergunta que fale assim, como faz para ir para a última linha do Excel?
Ctrl, setinha do teclado para baixo. Do mesmo jeito que se eu clicar no Ctrl, setinha para cima, eu volto para a minha primeira linha. Mesma coisa em relação às colunas. Se eu ir com Ctrl, setinha para a direita, ele vai para a minha última planilha, tá? Para a minha última coluna, que é a XFD. E se eu voltar, eu volto para a primeira. Legal, eu acho que nessa aula, acima de tudo, é importante eu mostrar para vocês a diferença do 2013, certo? Até antes, né, a versão do 2013, eu tinha 32.768 linhas, né? Em algumas versões, 65.536. Reparem que agora, quantas linhas eu tenho? 1.048.576. Então, caso exista a pergunta de quantas linhas eu tenho no Excel 2013, eu tenho 1.048.576 linhas. Do mesmo jeito que as linhas são contadas por números, as colunas nós utilizamos o alfabeto, A, B, C, D. Só que quando acaba o alfabeto, ele começa de novo. Então, quando eu chego no fim, né, no Z, ele vai virar AA, AB, AC, AD. Nas versões anteriores do Excel, nós íamos até o IV. Até que em vídeos que falava do Excel antigo, eu até brincava que era só lembrar do 4 romano, não é? Agora, a nossa última coluna é a XFD. XFD. Tudo bem? Beleza? Legal. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui a nossa barrinha de fórmulas. Quando eu clico nessa barrinha de fórmula, é aqui que eu coloco as fórmulas que eu vou trabalhar com Excel. Reparem que na versão 2013, conforme eu começo a escrever uma fórmula, automaticamente ele vai me mostrando outras similares. E o Excel 2013, caso você vá fazer uma prova prática, ele acaba se tornando fácil, porque conforme você vai digitando, ele vai te mostrando as fórmulas. Só que detalhe, você vai estar fazendo o concurso aí, você vai estar fazendo a prova teórica. Então você não vai ter essa boiada aí de eu sair digitando a fórmula e poder já automaticamente ela me ajudar, né? E começar a se autocompletar. Então você tem sim que dominar. Por isso que eu preparei para vocês, nessas aulas que nós vamos ver de Excel 2013, as principais fórmulas, as que estão aí no seu edital, tá certo? Legal. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, então eu tenho as minhas colunas, eu tenho as minhas linhas, o encontro dessas linhas com essas colunas formam as minhas células, eu tenho aqui os meus menus, tá certo? Aí vai a observação importante também. Na verdade, né, no Excel 2013, você não tem mais aquele conceito do menu antigo. Até hoje no LibreOffice é assim. Você tinha lá arquivo. Quando eu clicava em arquivo, ele desdobrava para mim um menuzinho. Agora, eu tenho as minhas guias, tá certo? Então, quando eu clico na guia arquivo, ele traz para mim as informações dos meus arquivos. Como que eu protejo uma planilha, como que eu salvo e assim vai. Quando eu vou na guia página inicial, ele mostra as ferramentas pertinentes à página inicial. Quando eu vou na guia inserir, ele mostra para mim as ferramentas pertinentes à minha guia inserir. Ou seja, a cada guia eu tenho grupos de trabalho e a cada grupos de trabalho eu tenho as respectivas ferramentas. Tudo bem? Legal. Outra observação que é importante, aí não é nem da versão 2013, já desde a versão 2007, a extensão padrão do arquivo Excel deixa de ser XLS e passa a ser XLSX. Então, se você aí vai fazer o concurso, né? Óbvio, tá vendo esse meu vídeo de Excel 2013, então a extensão padrão no arquivo no arquivo Excel 2013 é o XLSX.
Lembrando que, assim como nas outras versões, eu tenho a opção de salvar como CSV, por exemplo. Pergunta: qual tipo de arquivo eu preciso salvar para poder usar em importação de sistemas? Sempre é o CSV separado por ponto e vírgula. Se você já trabalhou com algum sistema que você tinha que importar dados de uma planilha Excel, fatalmente você teve que salvar esses arquivos em CSV separado por vírgulas, que ele automaticamente, já quando sobe no sistema, ele já incorpora essas informações. Tudo bem? Bacana. Aí eu tenho aqui as minhas células. Reparem que quando eu navego entre as células, por exemplo, ó, eu tenho essa célula que está selecionada, ela está mais forte. Reparem que tanto a letra C quanto o número 3 estão em destaque. Isso significa que essa célula é a minha célula C3. Então, quando eu digito o número 8 aqui, esse 8, ele automaticamente está digitado na célula C3. Tudo bem? Perfeito. Aí eu venho aqui na célula F2 e eu digito 14. Tá certo? Então eu tenho na célula C3 o número 8 e na célula F2 eu tenho o número 14. Se eu efetuo a soma dessas duas células, eu vou efetuar a soma na célula E6. Então eu clico na E6, digito igual. Eu sempre, tanto fórmulas ou funções, eu sempre começo com o igual. Aí é padrão Excel, no Excel 2013 não tem nada de diferente em relação a isso. Seleciono C3 mais F2. Automaticamente, quando apertar o Enter, vai dar 22, que é a soma do conteúdo da C3 com o conteúdo da F2. Olha só que legal, quando eu clico aqui em 22, está 22. Mas se eu olhar na minha barrinha de fórmula, ele está lá, ó, igual C3 mais F2. Tudo bem? E automaticamente, se eu mudo o valor que está em qualquer uma das duas células, automaticamente ele muda o resultado da soma. Isso é o que nós chamamos de soma padrão, soma simples. Mas eu tenho também, por exemplo, eu poderia fazer uma subtração. Eu poderia fazer igual F2 menos C3. Certo? 19 menos 8 vai ter que dar 11. Olha lá. Ok? Poderia fazer também a multiplicação. F2 vezes C3. Lembrando que multiplicação na informática, asterisco. Isso independente, você está trabalhando com a versão do Excel, se você está trabalhando com cálculo lá do LibreOffice, sempre o asterisco é a multiplicação. Até mesmo em linguagens de programação, por sinal é meu forte, também é o asterisco. 19 vezes 8, 10 vezes 8, 80, 70, 152, certo? Muito bem. E eu poderia também trabalhar com a divisão. Poderia trabalhar com 19 dividido, lembrando que o dividido é o barra, tá certo? Para fazer a divisão, eu trabalho com barra, também padrão de qualquer software aí. Muito bem, 19 dividido por 8 vai dar 2 e uns quebrados. Ok? Mais para frente a gente vê essa parte de como formatar as casas decimais. Muito bem, se eu quisesse fazer uma soma padrão, eu posso trabalhar aqui dessa forma. Eu coloco o 4 aqui, eu vou fazer igual, soma, abro parênteses, primeiro valor, 2 pontos, último valor. É assim que funciona a função soma. Mas isso a gente vai ver também com mais calma em outras aulas. Mas reparem que 4 mais 8 vai dar 12, e ele fez a soma. Tudo bem? Vamos fazer um exercício juntos aí e ver se vocês entenderam o conceito dessa nossa aula? Muito bem. Trouxe para vocês um exercício que caiu num concurso da Prefeitura de Pinhais de 2013. Então, um usuário do Excel, após inserir uma fórmula em uma célula da planilha e clicar na tecla Enter, deparou-se com os seguintes sinais. Vários joguinhos da velha e vários sustenidos. Baseado nessa informação, assinale a alternativa que aponta o significado dos sinais visualizados por este usuário. Muito bem, quando eu estou no Excel
e eu digito algo, e esse algo não cabe na célula, por exemplo, às vezes até um número, e a célula ficou